Santos precisa prestar atenção. Eu tô puxando aqui os resultados que a gente palpitou naquela primeiro jogo da semifinal, né? Da Champions League. A gente já vai entrar aí, então, na Champions League falando um pouquinho. Bom, né? Tivemos aquele jogo entre o Inter e Barça. A gente até palpitou aqui, pensou em algo, mas acabou que não foi exatamente os palpites que a gente trouxe aqui. Barça, né, jogando em casa contra a Inter, empatou, né, por 3-3, um jogaço, um jogão. A gente subestimou a Inter, hein, Negri? Não vamos negar, mas também a gente tem que considerar lá, era o Barcelona jogando em casa, um Barcelona que já tinha ganhado a Copa do Rei. A gente achou parâmetro a gente tinha para analisar. Parâmetro a gente tinha. Sim, a gente tinha uma base para poder palpitar. Eu vou trazer os palpites aqui, que tivemos só o placar dessa rodada, só a Jane que palpitou com a gente. Eu coloquei 2-0 Barça, você 3-0 Barça e a Jane 3-1, né? Esse primeiro jogo. E no final das contas, foi 3-3, né? Um placar bem, digamos que elástico, né? 3-3, um jogo de 6 gols, um jogão mesmo, digno de semifinal de Champions League. E tivemos também aquele Arsenal e PSG. Eu acho que aqui acho que foi mais surpreendente do que o Barça e Inter. O que você acha? Lalo, com a minha opinião, Lalo, assim, considerando todo o contexto que estava o Arsenal, isso daqui foi ridículo, cara. Com todo respeito, assim, a gente tem que considerar que, lógico, o PSG vem fazendo é estranho, logo depois que o Mbappé sai, o time vira a chave. Mas focando aqui, vamos focar no momento. O Arsenal ele tinha vindo de uma campanha maravilhosa contra o Real Madrid, o grande destaque da Champions League, o maior campeão e tudo que a gente sabe, fazendo 5-2, conseguindo segurar a remontada do Real Madrid na própria casa dele, terminando no agregado com 5-2. Só nisso todo mundo já falava, o Arsenal, pelo amor de Deus, o Arsenal vai levar. Agora um PSG jogando na casa do Arsenal, meteu 1-0 e conseguiu segurar, é algo muito surpreendente. Tipo assim, querendo ou não, acaba por me surpreender mais isso do que o próprio jogo do Inter do Barcelona. Eu concordo plenamente com você nesse ponto. Bom, e ainda tem o jogo de volta, que a gente vai aproveitar para a gente palpitar sobre esse jogo de volta. Agora a gente já tem um pouco de parâmetro para poder palpitar e de repente acertar minimamente o placar, né, Neg? Mas o Arsenal que enfrentou o PSG lá em Londres, né? No seu estádio. Nós palpitamos, né? Que 1-1 você colocou, né? Eu coloquei 2-1 Arsenal, a Jane colocou 2-0 Arsenal, né? A gente palpitou aqui acreditando na vitória do Arsenal, né? Todo esse histórico que o Neg trouxe aqui da vitória, né? Da vitória sobre a dupla vitória sobre o Real Madrid. Inclusive, é importante ressaltar que o Arsenal venceu os 2 jogos, né? Daquelas quartas de final contra o Real Madrid com propriedade, né? 2 golaços do... Até esqueci o nome do rapaz lá, toda hora eu esqueço o nome dele. Mas 2 golaços dele de falta, mas não conseguiu fazer muito nesse jogo de volta. Amanhã teremos novamente, né? Agora o PSG jogando em casa e a Inter também jogando em casa. Eu acho que agora o cenário muda principalmente para ambos que jogaram fora de casa, fizeram um resultado excelente. Então, tá jogando, a balança tá pro lado deles agora, né? Se a gente for analisar. Se a gente for analisar, é completamente isso. Até porque, mesmo assim, Lalo, óbvio, a gente teve todo esse empate no jogo do Barcelona e Inter, mas a gente tem que lembrar que quem abriu o placar foi o próprio Inter. Ele abriu com 2. Exatamente. Pesa mais pro time. Não. Você fazer um gol, você conseguir abrir o placar de 2-0, óbvio, você tomou um empate depois. Mas no própria casa do adversário, não é algo que qualquer time faz. Não é algo muito comum de se ver. Então, sim, querendo ou não... Você tem um ponto aí. Eu acho que a Inter mostrou força. Vai ser difícil o Barça vencer eles lá, que vai estar jogando em casa, na Itália, né? A Inter que não tá tão bem no campeonato italiano, mas a gente sabe a força de uma Inter, de um Milan, de uma própria Juventus. Eu vou palpitar aqui, que eu já vou abrir os palpites nossos aqui, e a galera que tá com a gente aí nos comentários já enche o nosso chat aí com os comentários
sobre os placares que vocês acreditam que vão ser. Mas só para a gente reforçar aqui, saber o horário certinho, amanhã a Inter recebe o Barcelona, às 4 horas da tarde, e na quarta-feira, às 16 horas também, o PSG recebe o Arsenal, lá no Parque dos Príncipes. Então, para iniciar aqui os nossos placares, eu acho que a Inter vai fazer 1-0 ali e vai segurar o jogo, porque ele sabe jogar também na defesa. Eu acho que eles abrem 1-0 e seguram o jogo. Porque é semifinal de Champions League, né? É semifinal de Champions, então eles precisam fazer o resultado. Então o meu placar vai nessa. Eu acredito que a Inter faz 1-0 e segura o Barça. Você acha que eles vão conseguir segurar o trio ali, Yamal, Rafinha e Lewandowski? O Lewandowski já recuperou de lesão, né? Isso que eu tava tentando lembrar aqui. Mas, claro, eu dificilmente acho, assim, agora puxando um pouco do palpite, puxando realmente um pouco, tentando fazer uma análise mais imersiva, não somente palpitando. Cara, eu acho que dificilmente o Inter conseguiria segurar o ataque do próprio Barça. Porque, querendo ou não, cara, a gente viu um Inter tentando segurar o jogo e, pelo amor de Deus, o que o Yamal fez foi sacanagem, filho. Então, assim, rolou, né? é jogo fora, querendo ou não, mas ainda é um Barcelona que, pelo amor de Deus, tá voando. Sim. Eu não digo que o Barcelona passa, mas eu digo assim, que o jogo vai 1-1 e vai pelo menos pros pênaltis, cara. Eu acho que dificilmente um dos times passa direto aqui. Eu acho que o empate vai terminar empatado e vai pros pênaltis. Não é possível. Beleza, tá o placar do Negri. A Jane também já palpitou 2-1 para Inter de Milão. Então, esses são os placares desse jogo. Eu vou colocar no Arsenal PSG. Eu acho que está muito encaminhado pro PSG, pelo que demonstrou no primeiro jogo, né? Amassou, vamos falar a verdade? Amassou o Arsenal no primeiro tempo. O Arsenal ficou perdido, não conseguia jogar. O Arsenal se recuperou no segundo tempo, mas no primeiro tempo, se o PSG repetir aquele primeiro tempo em casa, eu acho que vai ficar muito difícil pro Arsenal. O Arsenal também não tem tanta tradição em Champions, né? Tá bastante tempo aí perrecando, digamos assim. Eu acho que 2-0 PSG, tá? Apesar de ser uma semifinal de Champions League, eu acho que vai dar 2-0 PSG e o PSG passa, porque o que o Arsenal demonstrou no primeiro tempo, exceto se ele fizer o que fez no segundo tempo, mas eu acho que o PSG jogando em casa, acho que vai ser bem, bem difícil. E o placar a favor, 1-0 é goleada, né, Neg, numa semifinal de Champions. Não, de fato. Mas um ponto pra mim, Lalo, é que querendo ou não, eu acho que não vai. Eu acho que. Ou eu fico no 0-0. Eu acho que vai ser retranca total. Principalmente pelo fato do Arsenal também ser uma das melhores retrancas. Então não nego que 0-0 é um placar muito possível na minha mente. E seria muito. Seria impactante se ocorresse também. Não dá pra mentir, não. 0-0 numa semifinal de Champions. Cravado, filho. Se eu apostasse isso daqui saísse, mas eu